Tiago Martins vai voltar a ser vídeo-árbitro num jogo do Benfica, o que acontece pela primeira vez desde o polémico pisão de Mateus Reis a Belotti. Este é um dos principais destaques das nomeações para a próxima jornada do campeonato. Assim sendo, o árbitro do Braga-Benfica será João Gonçalves. O vídeo-árbitro será Tiago Martins. E é precisamente por aqui que começo esta conversa nesta edição do Mercado Now com o Pedro Sousa. Pedro, muito bom dia. Como é que analisas, e já agora também boas festas, como é que analisas esta nomeação? Boas festas para todos, Feliz Natal para quem está em casa a acompanhar o Mercado Now. Uns dirão que finalmente, outros dirão que o Conselho de Arbitragem está a brincar com o fogo. Passo a explicar. Tiago Martins não é VAR em jogos do Benfica desde precisamente esta final da Taça de Portugal entre o Benfica e o Sporting, 25 de maio, o último. Portanto, passaram 7 meses desde esse jogo, desde o célebre pisão de Mateus Reis a Belotti, que não foi sancionado pelo VAR, que depois redundaria um minuto ou dois depois no empate no penalti do Renato Sanches ao Gyökeres, no gol do empate, prolongamento, vitória do Sporting na Taça. Desde aí o Tiago Martins não só foi afastado dos grandes jogos, como começou a época a ser VAR de jogos da Liga 2, como agora já está fora das cogitações da FIFA para o Mundial. Portanto, regressa ao início, que é, uns dirão, finalmente Tiago Martins está num jogo do Benfica, outros dirão, o Conselho de Arbitragem está a brincar com o fogo. Até agora, em 15 jornadas, Tiago Martins esteve em 2 jogos do Sporting. Fora em Tondela, onde o Sporting ganhou, creio, por 3-0, e esta semana, terça-feira passada, em Guimarães, onde o Sporting ganhou por 4-1. Era Tiago Martins, o vídeo-árbitro desse jogo, e no meu ponto de vista esteve mal ao não chamar o árbitro para um penalti sobre Ioannidis. E mesmo na expulsão de Nelson Oliveira, tenho muitas dúvidas que não tivesse que intervir. Portanto, desde a final da Taça, Tiago Martins esteve em 2 jogos do Sporting, ambos fora, e o último em Guimarães. Desde a final da Taça, Benfica-Sporting, Tiago Martins esteve em 2 jogos do Futebol Clube do Porto. Um para o campeonato e um para a Taça da Liga. E o jogo da Taça da Liga foi a única derrota do Porto esta temporada para as competições internas com a vitória de Guimarães. E finalmente chegamos ao Benfica. Desde 25 de maio, que Tiago Martins não é VAR em jogos do Benfica. Portanto, e pela terceira vez, volta ao início. Uns dirão, finalmente, se é um dos melhores VAR, como disse André Vilas-Boas mais do que uma vez, então que esteja nos melhores jogos. Portanto, boa decisão do Conselho de Arbitragem. Outros dirão que está a brincar com o fogo o Conselho de Arbitragem ao nomear Pedro, Tiago Martins. Mas então deixa-me fazer-te uma pergunta. Este será motivo para, ao contrário das últimas jornadas, do que tem acontecido nas últimas jornadas, José Mourinho fazer conferência de imprensa? Essa é uma boa questão. Eu creio que o fará, porque senão já se saberia que não o faria. Mas não é só Tiago Martins. Eu gostava de falar também do árbitro. Para mim, o árbitro é um dos melhores do campeonato, João Gonçalves. Mas está ligado a um dos erros mais... Ao pontapé de canto do Kenda? Ora, aí está. O pontapé de canto do Kenda, do Santa Clara Sporting, depois é o canto, é um golo de canto. Se fosse aos 10 minutos ninguém falaria, aos 30 também ninguém falaria, aos 55 ninguém falaria, mas como foi aos 90, toda a gente fala. E, portanto, João Gonçalves foi o árbitro desse jogo. Portanto, João Gonçalves, árbitro, Tiago Martins, VAR. O que é que João Gonçalves apitou esta época de grandes para os telespectadores saberem? Para além desse Santa Clara Sporting do canto do Kenda, que depois é materializado com um gol do Morton Newman, João Gonçalves está no Sporting Porto da jornada 4 e foi uma arbitragem não muito contestada, mas do meu ponto de vista teve ali pontos que podiam ser discutidos. Apitou uma vez o Braga. E sabem quando? Já foi a 24 de agosto, à terceira jornada. Portanto, volta a apitar um jogo do Braga. E sabem quantas vezes apitou o Benfica? Uma vez! Ele é tido como um dos melhores. Portanto, estamos à 16ª jornada
João Gonçalves vai apitar a segunda vez o Braga e a segunda vez o Benfica. E o jogo do Benfica foi já com José Mourinho, um jogo que o Benfica ganhou na Luz ao Gil Vicente por 2-1. No meu ponto de vista, não merecia ter ganho esse jogo. O Gil Vicente foi bem melhor. Isto para dizer, concluindo, que não percebo patavina dos critérios, nem para as nomeações do árbitro, nem para as nomeações do VAR. Eu sei, é difícil, é muito difícil navegar nestas águas tumultuosas do futebol português e muito menos agradar a gregos e a troianos. Mas, mão firme, ir em frente e não ter dúvidas sobre as nomeações. Agora, que vai dar que falar, vai. Muito bem, agora olhamos para declarações bastante polémicas de Frederico Varandas. Revela que ligou ao presidente da Liga e referiu que o regulamento tem de ser alterado. Além disso, sugere ainda a aplicação de multas no valor de 100 mil euros para quem fizer críticas à arbitragem. Já liguei ao presidente da Liga, o regulamento tem que ser alterado. E tem que ser assim, presidente do Sporting fala sobre arbitragem, 100 mil euros. Presidente do Porto fala sobre arbitragem, 100 mil euros. O Benfica faz um Twitter, 100 mil euros, ou 200 mil. E é a única maneira de respirarmos. Única maneira. E vamos ver como é que é, daqui para a frente. Por isso, esta histeria coletiva, só quero deixar um aviso. Isto, ali para dentro, para o balneário, do Sporting, é gasolina. Gasolina. Gasolina super para o tricampeonato. Pedro, e tendo em conta esta opinião de Varandas, multas altíssimas para todos, a pergunta que te faço é até que ponto é que isto é execuível ou não? Ora bem, com todo o respeito dos 15 minutos que Varandas mais ou menos esteve a falar no outro dia, do editorial de André Vilas-Boas de ontem, quase como uma resposta live àquilo que tinha dito Varandas, para mim esta é a parte mais importante. Porque esta é a parte diferenciadora e eu quero perceber quem é que tem coragem para isto. Quem tem coragem, e já percebi que Varandas aprova. Portanto, o Sporting vota a favor destas multas pecuniárias, altamente pecuniárias, de 100 até 200 mil euros. Já percebi isso. Não sei qual é a posição do Rui Costa, nem de André Vilas-Boas, nem me interessa. O que eu sei é que os outros 15 clubes da Liga Principal e os outros 15 clubes da Liga 2, para perceberem os telespectadores, os clubes da Liga Principal têm direito a 2 votos cada um e os clubes da Liga 2 têm direito a 1 voto. Sendo que as equipas B, Benfica, Sporting e Porto, não votam. Portanto, são os outros 15 da Primeira Liga e os outros 15 da Segunda Liga é que me têm que dizer a mim e aos telespectadores que estão em casa e aos amantes do futebol, se querem isto ou se querem o continuar do regabof. Se querem continuar o regabof. Toda a gente a falar, a PAF já tinha alvitrado isto numa reunião que teve com o presidente da Liga. Meus amigos, coragem! E agora já não é coragem a Varandas, Vilas-Boas ou Rui Costa. Não. É coragem aos outros presidentes. Do Tondela, do Santa Clara, do Estrela da Amadora, do Braga, do Vitória de Guimarães, do Penafiel, do Marítimo, do Nacional da Madeira. Esses que tenham coragem e proponham a alteração dos regulamentos com estas multas, 100, 200 mil euros, 150 mil euros, 80 mil euros. Encontrem um quadro disciplinar para enquadrar críticas a árbitros e a VAR, sejam por forma dos dirigentes, entenda-se os presidentes, seja por meio de contas oficiais dos clubes, entenda-se os sites, entenda-se as redes sociais dos clubes. Portanto, agora, a bola já não está no Rui Costa, no Varandas, nem no Vilas-Boas. A bola está nos outros clubes. Tenham coragem. E já agora, tenha coragem o presidente da Liga, que se chama Reinaldo Teixeira, em propor também isto. Se quer paz, se quer dinheiro, se quer dinheiro para pagar a altíssima dívida que herdou. Se quer dinheiro para pagar a altíssima dívida que herdou daquela sede magnânima que está por pagar num empréstimo ao BCP Milênio,
se quer pagar, olhe, que proponha, que tenha coragem. Mas a bola agora está do lado dos outros clubes. E que depois chega à Assembleia Geral e também as alterações regulamentares propostas pelos clubes, se lá chegarem a esta ordem de grandeza, passem na Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Isto parece um bocadinho complexo, telespectador do Now, mas sim, é assim. Primeiro, alguém que proponha dos clubes, que a maioria dos clubes aprove a alteração do regulamento disciplinar em sede de liga, em Assembleia Geral Extraordinária, e que depois a Federação as retifique. Se eu acredito, não acredito. Tenham coragem para seguir este momento que, para mim, é o grande momento da semana. Multas a 100, a 200 mil euros, 150, 75, e que os árbitros possam, como ele disse, respirar. Pedro, destacas este como momento da semana. Ainda não tive a oportunidade de te ouvir a propósito das declarações de Frederico Varandas no seu todo. Notas aqui um Frederico Varandas mais destemido, mais confiante, digamos assim? Não só nesta questão das multas, mas em tudo o que disse. Esta questão das multas acho que é um desafio que ele lança a toda a gente, não é? E, portanto, acho que tem que levar isto a sério, porque a APAF também já tinha falado nisto. E se calhar ninguém levou a sério a APAF. Sendo um grande a propor, ele que proponha a Assembleia Geral e depois veja quem vota contra. Isto é uma questão das multas. Agora, o discurso dele, eu creio que ele tinha muita coisa atravessada. Não Vilas fala... Boas, entretanto, também respondeu, não é? Sim. Fala muitas vezes. Rui Costa desta vez não respondeu, mas não é tarde. Ainda não é tarde. Estamos a assistir a isto e vamos a continuar a assistir a isto, muito provavelmente até ao final do campeonato, porque voltamos, agora está na moda, também agora no Natal, eu reparei que está na moda oferecer-se vinil, os discos, aquela coisa mais antiga do meu tempo, depois veio os CDs, agora é MP3 e toda a gente ouve o Spotify e por aí adiante. Mas não, agora está na moda também os discos, pôr lá a agulha em cima e às vezes ver um disquinho riscado e, portanto, isto parece... havia um programa de televisão muito engraçado, Os Marretas. E, portanto, que tenham que deem um passo em frente. Já estou cansado dos argumentos de cada um e, se calhar, têm razão, se calhar não têm algumas coisas. Agora, é assustador perceber que existe um Presidente da Liga, existe um Presidente da Federação e que passam olimpicamente ao lado disto. E tem até, às vezes, o descaramento de dizer que o futebol português está calmo, que o futebol português vive momentos de grande acalmia e de grande pujança e de grande fulgor. Quem manda são estes três, não há qualquer dúvida sobre isso. Eles falam e os outros calam-se. E quando eu digo os outros, são todos. Calam-se. E, portanto, o Varandas tinha muita coisa atravessada, disse o que disse. André Vilas Boas escreveu o que escreveu, que também é uma forma diferente de comunicar. Vamos lá ver o que é que Rui Costa dirá, mas não mudou nada e creio que vamos continuar a ter deste tipo de questões ao longo da época, voltando ao início, porque só há um campeão e não é para ir aos aliados ou ir ao Marquês, é por causa do dinheiro da Liga dos Campeões. E só há um segundo lugar que pode lá chegar ao dinheiro da Liga dos Campeões. E o terceiro fica a chuchar no dedo, porque não vai ver milhão nenhum da Liga dos Campeões Europeus. E esse é o problema que afeta os três grandes, porque isto deixou de ser ao Benfica ao Porto, ao Porto ao Benfica, e desde há 5 ou 6 anos para cá passou a ser a 3. E, portanto, passou a ser um problema para os árbitros. E eles também têm que estar unidos e não estão. Olhamos agora para Wesley, alvo do Benfica. Foi titular e marcou na vitória do Al Nassr. O extremo brasileiro de 20 anos jogou na frente de ataque junto a Cristiano Ronaldo, João Félix e Coman. Wesley esteve em bom plano e até assinou o segundo gol do jogo, na sequência de um canto aos 19 minutos. Este foi o quarto golo de Wesley esta temporada pela equipa de Jorge Jesus. O jovem de 20 anos está avaliado em 5 milhões de euros pelo Transfermarkt. Wesley atuou como extremo-direito, posição onde tem atuado habitualmente Orsnes e que chegou a ser de Luque Bacchio. Pedro, e tendo em conta esta performance de Wesley ontem,
pensas sobre o interesse por parte do Benfica? Penso o mesmo que pensava antes de saber e se rumorear o nome do Wesley. Primeiro, para os telespectadores do Now perceberem. Jorge Jesus já deu o visto bom para o Al Nassr fazer um negócio a envolver o nome do Wesley, apesar de ontem, desta semana, lhe ter dado a titularidade no jogo da Liga dos Campeões 2 da Ásia. Portanto, Jorge Jesus já concorda com a saída do Wesley porque sabe que vai entrar outro jovem para outro lugar que lhe pode preencher, porque eles têm que trocar jovens por jovens, porque há um limite de idade de jogadores estrangeiros, mas depois podem ter 2 abaixo dos 21 anos, e é o Wesley e o Ângelo, que foi adaptado com sucesso pelo Jorge Jesus a médio centro. São 2 brasileiros. O Wesley, lançado por um português no Corinthians, por António Oliveira. O Wesley, que fez 6 meses estonteantes no Corinthians. O Wesley, internacional sub-20 pela Seleção do Brasil. O Wesley, que encantava no Campeonato Paulista, que fez com que o Al Nassr o contratasse há um ano. Esse Wesley entra na equipa do Benfica. Esse Wesley, na minha opinião, é superior a Sheldrup. Esse Wesley tem mais relação com a baliza do que Prestiani, marca mais golos. Agora, requer-se provavelmente um período de adaptação. E mais, o Wesley é um jogador a contratar pelo Benfica de presente e futuro, porque é muito jovem. E aqui vou chegar a outro tema que tem a ver com Rafa. Não sei até que ponto o Benfica, contratando primeiro o Wesley, repito, Jorge Jesus já deu visto bom para a saída do Wesley, mas os sauditas querem vender e não só emprestar, ou sendo emprestado com a opção de compra obrigatória. Os sauditas são liderados por portugueses, este clube, o Al Nassr. O CEO é José Semedo e o diretor desportivo é Simão Coutinho. Portanto, eles estão em contacto permanente desde há dias com a estrutura do Benfica e particularmente com o Mário Branco. Portanto, nesse aspecto, os clubes sabem as condições com que podem ganhar 3 milhões de euros. E isto não é tão pouco quanto isso. E, portanto, o Benfica tem que quase colocar um jovem no topo da sua tabela salarial. Agora, desportivamente, acho que resolve vários problemas ao Benfica, tanto à esquerda como à direita do ataque. Na minha opinião, pode ser mais protagonista do que aqueles que o Benfica tem e é um jogador que pode ser rentabilizado daqui a 2 ou 3 anos, porque tem muita qualidade no 1 para 1 e é um tipo de jogador que o plantel do Benfica é muito carente. Um jogador que pode resolver em espaços reduzidos, um jogador que finta, dribla, que assiste, que marca. É uma grande promessa do futebol brasileiro e creio que o Benfica está a ver bem ao olhar para o Wesley. Mas pode resolver problemas de imediato ou, como dizes, ainda precisar de um período de adaptação? Que período é esse? Pode ser considerável ou, lá está, pode resolver problemas no Benfica de imediato? Pode resolver problemas do Benfica de imediato. Ele não está a jogar com muita regularidade. Agora foi titular porque Mané está na Taça das Nações Africanas. Mas atenção, o Al Nassr já viu levantada a suspensão, a inibição de inscrever novos jogadores. Tinha uma dívida, vejam lá, o Al Nassr tinha uma dívida de 9 milhões de euros e a FIFA tinha levantado um transfer ban agora esta semana e, portanto, já pode inscrever novos jogadores. Eu creio que isto vão ser vasos comunicantes, vai sair o Wesley, vai entrar um ou mais jogadores para a equipa de Jorge Jesus, que lidera o campeonato, a equipa de Ronaldo lidera o campeonato só com vitórias, lidera esta Liga 2 só com vitórias, Liga 2 de Champions da Ásia, e, portanto, está a fazer a melhor época dos últimos anos e, portanto, os próximos 5 meses vão ser muito importantes para o Al Nassr. À tua pergunta sobre se ele pode ter impacto imediato no Benfica, eu acho que sim, porque é o tipo de jogador, para já é o tipo de jogador que qualquer adepto adora. Pega na bola, dribla, vai para cima do adversário, finta, assiste, marca. Portanto, é um tipo de jogador que cai no goto facilmente dos adeptos. E também parece bastante carismático para estas imagens que estamos a ver. É um jovem de 20 anos, um jogador que cresceu na base do Corinthians. A base do Corinthians é muito, muito forte e viveu momentos, e vive, é o clube com o maior número de dívidas de toda a América Latina, da América do Sul e Latina, e, portanto, vendo jovens quase ao desbarato. Embora este Wesley não tenha sido vendido ao desbarato, ele custou 18 milhões de euros ao Al Nassr, é preciso ter presente isso.
E quererá mais ou menos a mesma coisa, se calhar um bocadinho menos, para se recompor do investimento que foi feito por Wesley. E digo mais aos telespectadores do Now, se chegarmos aqui a uma opção de compra obrigatória ou uma transferência definitiva neste mercado de janeiro, na ordem dos 14, 15, 16 milhões de euros, eu acho que o Benfica deve fazer esse negócio, porque o Wesley vale esse dinheiro e o Wesley vai valer muito mais dinheiro, porque tem condições para ser um jogador com impacto imediato na equipa do Benfica. Pedro, e já que estamos a ver imagens deste jogo, o que é que pensas sobre este lance em que Ronaldo assiste João Félix, que acaba por marcar? Dirão alguns aí em casa, isto é na Liga 2 dos campeões da Ásia. Sim, é da Liga 2. Podia até ser no distrital de Vila Real, mas a técnica de passe de Cristiano Ronaldo e a conclusão de João Félix demonstra que estamos perante dois dos melhores jogadores do mundo. Ponto final, parágrafo. A técnica de passe é incrível, como ele passa a bola sobre o adversário, sobre dois adversários, e podiam ser do Iraque, como era o caso, como podiam ser do outro lado qualquer. Boa definição de João Félix, e mostra outra coisa, que a conexão entre Ronaldo e Félix está cada vez mais apurada. Quem ganha com isso, perguntarão em casa. Jorge Jesus, desde logo, porque foi ele teimoso que quis João Félix ao lado de Ronaldo, e ganha com isso Roberto Martínez, porque este tipo de conexão, este saber onde vai cair a bola, este saber jogar cada domingo, cada meio de semana entre estes dois jogadores, pode ser muito benéfico para a seleção quando chegar à fase final do Campeonato do Mundo. Uma coisa é Ronaldo e Félix encontrarem-se de 3 em 3 meses, outra coisa é eles chegarem ao Mundial com 50 jogos juntos numa temporada. E isso pode ter um impacto dramaticamente positivo na seleção portuguesa. Pedro, ainda temos muito para falar a propósito do mercado de transferências. Vamos fazê-lo já a seguir a um curto intervalo. Volte connosco. Até já. Estamos de volta. Rafa Silva chamou os empresários para se reunirem com os dirigentes do Besiktas. Depois da sugestão feita pelo clube para que se marcasse uma reunião para discutir os moldes da saída, o avançado entendeu que seria uma boa oportunidade para resolver o problema e conseguir, de facto, sair. Dessa forma, falou imediatamente com os empresários para que viajassem até Istambul e se encontrassem com os dirigentes do Besiktas. Recordo que o Benfica continua bastante atento à situação de Rafa Silva, tem o objetivo de regressar a Portugal já em janeiro. Já o Besiktas quer vender Rafa, mas pretende receber ainda uma verba pelo passe dos jogadores. Pedro, e tendo em conta esta chamada dos empresários de Rafa Silva a Istambul, na Turquia, achas que podemos dizer que a saída está, de facto, mais perto? Vamos ver, se não se der agora, entre o Natal, parou tudo na Turquia, não há campeonato nem há taça, regressa algures pela data dos Reis, há jogos nessa altura, portanto lá para 6, 7, outros jogos a 10, portanto há aqui uns 15, 20 dias, uma margem para Rafa resolver o seu assunto. E não há mais do que isso, porque... Vamos lá ver. O calendário do Benfica não permite ficar à espera de Rafa até 31 de janeiro. Porque este é o típico jogador que Mourinho quer para chegar, jogar, calçar, decidir. E, portanto, não há margem para o Benfica esperar por Rafa até 2 de fevereiro, que é quando acaba o mercado. Nessa altura, pode estar tudo bem ou pode estar tudo mal. O Benfica joga este fim de semana em Braga e depois tem meios finais da Taça da Liga com o Braga a 7. Se eliminar o Braga, a 10 joga com o Sporting ou com o Vitória, final da Taça da Liga. A 14 vai ao Dragão para a Taça de Portugal. A 21 joga com a Juventus. A 28 joga com o Real Madrid. Isto são só jogos a meio da semana. Pois há os jogos, os outros do Campeonato Português, onde o Benfica está a 8 pontos do Futebol Clube do Porto. E, portanto, este é o jogador que o Benfica não pode esperar até ao final do mercado. Este é o jogador, e Rafa sabe disso. Rafa sabe, e por isso chamou o seu empresário, o seu advogado, seja lá quem for, a Istambul, para tentarem resolver este imbróglio.
Rafa tomou a sua decisão há mais de um mês de não voltar a jogar pelo Besiktas. 2. O presidente do Besiktas sabe disso como nós sabemos. 3. O Benfica está à espera de Rafa resolva o assunto. 4. O treinador até ficou com lastro quando estava com a porta aberta para sair, Serguei Yalcin. E, portanto, é Rafa e o seu empresário que, no meu ponto de vista, na fase inicial deste processo, não souberam lidar com o processo, arrastaram-no, levaram-no para situações que não são condizentes com o estatuto de um jogador como Rafa e, portanto, agora estão condenados a entenderem-se. Mas, repito, para o Benfica, para José Mourinho, este não é o Wesley, que é um jogador de presente e de futuro. Este não é o Sidney Cabral, que é um jogador de presente e de futuro. Este é um jogador que tem que chegar de imediato e jogar. E jogar a meia-final da Taça da Liga. É para isso que o Mourinho está a contar. É que o Benfica resolve este problema. Primeiro Rafa, com o Besiktas. Agora dir-me-ão, como é que se resolve este problema? Ele tem mais 1 ano e meio de contrato. Recebeu por adiantado um chorudo prémio para assinar a custo zero e sair do Benfica em maio de 2024. Não sei como é que se resolve este problema. Rafa tem que abdicar de dinheiro? Sim. O Besiktas tem que abdicar de dinheiro? Sim. O Benfica como é que fica nesta história? Vai abdicar de dinheiro do Coxu? Tem para receber? Vai abdicar de dinheiro do Jetson que tem para receber? Ou vai preferir fazer uma engenharia financeira e espraiar ao longo de um futuro contrato de Rafa em 2 anos e meio ou 3 anos e meio um alegado prémio de assinatura? Estamos aqui para ver. Agora, não há muita margem, porque repito, telespectadores do Mercado Now, este jogador não pode chegar a 30 de janeiro, a 25 de janeiro, porque pode já não interessar. É para o imediato, é para resolver problemas de imediato. Ou seja, o que disse pode estar tudo bem em janeiro, no final de janeiro, como pode estar tudo mal. O que se diz é, se não se resolver de imediato esta situação de Rafa, a contratação dele por parte do Benfica pode ficar sem efeito. Não faz sentido nenhum. Imagina o pior dos cenários. Perder domingo em Braga, não ganhar a Taça da Liga, ser eliminado pelo Porto da Taça de Portugal. Está fora de tudo. Só tem a Liga dos Campeões para jogar e o Rafa não pode jogar a Liga dos Campeões, mesmo sendo inscrito antes, porque os regulamentos não o permitem. E, portanto, sim, a resposta é sim. Ou Rafa se faz agora, entre este Natal, hoje é dia 25, e o máximo, eu diria, 2, 3, 4 de janeiro, ou então, eu não sei para que é que querem o Rafa. Porque não é um jogador, pode ser de futuro 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e meio, mas quer dizer, o Benfica precisa dele é para resolver os problemas imediatos e de jogos decisivos. Taça da Liga, Taça de Portugal e campeonato. Não é, e não são jogos com o Chinelo Futebol Clube e o meio da escada desportivo. São jogos, 2 com o Braga, um primeiro nunca poderia jogar, um eventualmente com o Sporting ou com o Vitória, um seguramente com o Futebol Clube do Porto e depois não pode jogar com os Juventus e Real Madrid. E, portanto, ou chega em tempo útil, e o tempo útil é jogar nas partidas em que o Benfica necessita dele, ou então, no meu ponto de vista, isto não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido investir no Rafa, e quando eu digo investir não é só pagar pela transferência, pode até nem pagar. Será sempre um jogador no teto salarial do Benfica, portanto, acima de 3,5 milhões de euros limpos. 7 milhões por ano. E, portanto, estamos a falar de muito, muito dinheiro. Pedro, mas já aqui tivemos a oportunidade de falar várias vezes sobre isto, mesmo que a situação se resolva, que o Besiktas não coloque mais entraves à saída do jogador, ainda é possível uma saída limpa? Ou já te ouvi várias vezes falar sobre isso e estavas pouco crente na altura. Como é que olhas agora para essa eventual saída? Não estou na cabeça do presidente do Besiktas, não o conheço. E ele é que tem a faca e o queijo na mão. Mas também é ele que pode perder muito dinheiro. Porque pode estar obrigado a pagar a Rafa mais 1 ano e meio, e o Rafa é o jogador mais bem pago do plantel do Besiktas. E, portanto, é uma saída limpa. A informação que eu tenho é que o Benfica não paga transferência. A informação que eu tenho é que o Benfica não aceita descontar no Coxu que tem para receber. E é um negócio de 30 milhões de euros. E, portanto,
é o Rafa que tem que abdicar de muito dinheiro, mas aqui é o deixar de ganhar. O Rafa ganha muito dinheiro ao final do mês. E o Besiktas estará na disposição, depois de ter pago um valor absurdo por um custo zero, de deixar de pensar que pagou esse valor absurdo porque ia contar com o jogador por 3 temporadas e afinal ele só fica 1 ano e meio, e o Besiktas não se sente na obrigação de pelo menos ser ressarcido em ano e meio desse chorudo prémio do custo zero? Eu acho que sim. E portanto estamos aqui a falar de 4 milhões, 5 milhões de euros. Eu já ouvi falar tanta coisa. No início eram 15 milhões, depois eram 5, depois eram 3, eu já não sei. Nem sei qual é a disposição do presidente do Besiktas. O que eu sei é que o processo foi de tal forma mal conduzido no início pelo empresário e por Rafa, que o Rafa é uma persona não grata no Besiktas. É que antes ele era o menino querido dos adeptos e agora já não, virou o disco. Virou o disco. Está tudo pantanas. E, portanto, insisto, telespectadores do Mercado Now, é entre este Natal e o máximo 2, 3 de janeiro, ou o Rafa resolve a bem, e creio que terá condições para isso, e se ele chegou a... Estou a ver como é que o Benfica depois vai explicar a chegada dele a custo zero. Temos ainda aqui alguns temas, nomeadamente Bednarek e Kiwior, que são trunfos para a contratação de Oskar Pitusewski. O Futebol Clube do Porto tem nos 2 centrais polacos um dos melhores cartões de visita para convencer o extremo a optar por Portugal. No verão passado, a SAD, liderada por André Vilas-Boas, investiu na construção de uma nova linha defensiva com a chegada dos 2 reforços polacos. Agora, Kiwior e Bednarek podem ter uma nova importância, isto porque ambos os jogadores podem servir como muleta de adaptação ao jovem de 17 anos. Oskar está avaliado em 12 milhões de euros e o Jagiellonia pede valores entre os 7 e os 9 milhões de euros para negociar o passe do jogador. Pedro, são trunfos de peso aqui Bednarek e Kiwior para a vinda de Pitusewski? Vamos lá ver, o Benfica, o Porto sempre teve um excelente relacionamento com o mercado polaco. Não se lembrarão muitos dos jovens telespectadores do Mercado Now, e ainda bem, mas pesquisem, e o guarda-redes campeão europeu do Porto era polaco, Józef Mlinarczyk, e era um grandíssimo futebolista. Eu só não estou a perceber este negócio, porque se eu estou a ler bem, e já fui ver isto várias vezes, eu não conheço, nunca vi jogar Pitusewski, como tu disseste bem, tem 17 anos e faz 18 a 20 de maio. Portanto, eu não estou a ver como é que ele vem para o Futebol Clube do Porto e é inscrito como menor na equipa principal, a menos que seja inscrito na equipa de sub-19 ou qualquer coisa parecida. Portanto, é um tema, esse é um tema. Não sei se estão recordados, telespectadores do Now, mas Prestiani faz anos a 31 de janeiro e foi isso que lhe permitiu, com 17 para 18 anos, assinar pelo Sport Lisboa e Benfica. E, portanto, à tua pergunta, Bednarek e Kiwior, sim, têm influência em qualquer jovem polaco, porque são referências. A principal referência ainda continua a ser Lewandowski, é um jogador do Barcelona, é a grande referência do futebol polaco, mas depois há ali uma decalagem muito grande entre a segunda referência e os 2 centrais, principalmente Kiwior, é uma grande referência do futebol polaco e um dos melhores centrais da Europa, na minha opinião, e portanto sim, à tua pergunta, podem ter influência na contratação deste jovem. Se eu acho que é para o imediato, fui ver coisas, porque não o conhecia, não acho que resolva no imediato, mas lá está, é um jogador de futuro que o Porto tem apostado. Há um ano o William foi um jogador de futuro que o Futebol Clube do Porto comprou ao São Paulo. O anterior treinador, Martin Anselmi, nem olhou para ele. E agora é o que vemos do William. Já resolveu jogos, marca golos, assiste e é uma figura deste Futebol Clube do Porto com Francesco Farioli. E, portanto, só uma nota que é importante. Eu nunca gosto de... Mas isso sou eu. Nunca gosto de ver muitos jogadores de uma certa nacionalidade. Isto não é qualquer ponta de chauvinismo, tanto faz se fosse polacos, como ganeses ou argentinos ou brasileiros. Eu nunca gostei de ver equipas com
6, 7 brasileiros, 6, 7 argentinos, 5, 6 espanhóis, 8, como há muitos na Liga 2, passa a ser já uma comunidade. 3 jogadores da mesma nacionalidade, se o Porto vier a concretizar. Estará a ver bem desportivamente, não o conheço, não o posso avaliar futebolisticamente, fui ver coisas, mas muito poucas coisas. Agora creio que o scouting do Porto estará a trabalhar no sentido de reforçar as posições em que Francesco Farioli está mais carenciado. Olhamos agora para outros jogadores. O Benfica já chegou a acordo com o Estrela da Amadora por Sidney Lopes Cabral, num negócio que vai rondar os 6 milhões de euros, mais 2 milhões em objetivos. De acordo com o Record, o Estrela deve ficar ainda com 10% do passe do jogador. A reunião decisiva teve lugar no Estádio da Luz, ontem à tarde, entre Rui Costa e Paulo Lopo, presidente da SAD do Estrela da Amadora. Os testes médicos devem ser realizados nos próximos dias e tudo indica que Lopes Cabral já nem sequer joga frente ao Famalicão no próximo sábado. O lateral, que pode fazer os 2 corredores, assinará o contrato com o Benfica logo no início do próximo ano. Pedro, fala-nos aqui de Sidney Lopes Cabral. O que é que pode dar ao Benfica? Pode resolver, de facto, problemas de imediato? Eu gostava que o Mourinho estivesse aqui ao meu lado e para lhe perguntar, é para jogar em que posição? Podemos fazer o convite, quem sabe? Mourinho gosta de jogadores polivalentes e creio que Sidney Lopes Cabral é isso. É uma das principais revelações do futebol português. Foi uma entrada derrompante. 4 meses chegaram para convencer um grande, vejam lá. Jogava na 3ª ou 4ª divisão da Alemanha. Tem formação de futebol neerlandês, é verdade. É um recente internacional por Cabo Verde, porque tem origens cabo-verdianas e vai estar, tudo indica, no próximo Mundial, defendendo as cores dos Tubarões de Cabo Verde. Mas gostava de saber a posição, porque ele joga num esquema de 3 centrais e quase joga tão bem com o pé direito como com o pé esquerdo. Eu creio que o Mourinho pode utilizá-lo a lateral direito, a lateral esquerdo, pode utilizá-lo a médio ala direito, a médio ala esquerdo. É um polivalente que pode fazer várias posições. Se eu acho que vai entrar de caras na equipa do Benfica, eu acho que ele, vou ser um bocadinho polémico, acho que ele pode entregar coisas ofensivamente mais do que dá neste momento à equipa do Benfica. Depois foi muito falado porque fez um hat-trick neste campeonato, o que para um defesa, eu sei que foram 2 penaltis, mas para um defesa não é muito habitual. E estamos a falar, não sei se as pessoas sabem, mas este é o maior negócio da história do Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora nunca vendeu acima de 4 milhões. E os 4 milhões que vendeu só tinha 50% do passe. Foi um jogador, a época passada, que foi vendido, o Igor, que o Estrela da Amadora vendeu e que foi a maior venda da história do Estrela da Amadora. Nem o Tiago Gabriel, que saiu para o Lecce por 1 milhão e tal, e o André Luiz, que saiu por 2 milhões e qualquer coisa o ano passado também para o Rio Ave do Estrela da Amadora. Não! Este é o maior negócio da história do Estrela da Amadora e paga a temporada do Estrela da Amadora. É preciso terem noção disto. 6 milhões, mais 2 milhões em bónus. Isso, bónus é sempre bom, que um clube que permite colocar bónus que os pague. É sinal que foram cumpridos objetivos individuais e coletivos. E, portanto, estamos perante o maior negócio da história do Estrela da Amadora. Tenho dúvidas, nos tempos mais próximos, o possa bater. Esse é um ponto. Segundo ponto, em que posição Mourinho pensa pôr a jogar. Terceiro, e que não é despiciente, a adaptação em 6 meses do escalão quase, eu vou chamar-lhe distrital da Alemanha, à primeira dimensão, e a jogar numa equipa que é de topo do futebol português, a equipa que tem mais adeptos, a equipa que enche o estádio, e, portanto, como é que ele vai lidar com isso? Agora, gosto muito, é uma das grandes revelações da Liga Portuguesa. Creio que o Benfica também faz bem, de vez em quando, para não dizer de quando em vez, inverter a tendência quase suicida de só olhar para o mercado no estrangeiro e olhar mais para o mercado português. Dirão aí em casa, eu sei, faz agora 1 ano comprar o Manu ao Vitória e o Bruno ao Braga. Eu sei disso, mas convém que olhem mais para o mercado português, para os valores que estão no mercado português, por uma razão em específico.
é que estes já estão adaptados, já cá estão, já conhecem a Liga, já conhecem os treinadores, já conhecem os árbitros, já conhecem os estádios. Pedro, obrigada pela tua presença nesta edição do Mercado Now. Obrigada também a si que esteve desse lado. Boas festas. Agora o Jornal da Hora de Almoço com a Janete Frazão.